estamos de volta agora. Estamos honrados em receber um especialista em medicina tradicional chinesa, o José de Castro, que compartilhará nesse momento as experiências, todo o seu conhecimento e a experiência dele nesta área com a gente. José, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Joana, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nesse primeiro momento, eu queria que você explicasse para a gente a diferença da medicina tradicional chinesa para a medicina ocidental. Como é que elas se ajudam e qual a diferença entre elas duas? Excelente pergunta. É porque normalmente é assim, quando se fala em medicina tradicional chinesa, nós que somos adeptos e praticantes dessa medicina, nós não somos, de forma nenhuma, contra o uso de medicação. Na verdade, o que a gente pretende, a medicina do futuro, é uma medicina integrativa, onde a alopatia, a homeopatia e as técnicas integrativas possam caminhar lado a lado, fazendo essa correção que as pessoas necessitam para ter uma saúde mais integral. A grande diferença que nós possamos dizer assim é que uma trata o sintoma diretamente, uma vai tratar a causa que gera um sintoma. Então, a gente pode começar com essa diferenciação. No caso, a alopatia, a medicação, ela é apresentada ou direcionada diante de um diagnóstico já feito. Um exemplo, você faz um exame que é detectado determinada patologia. Diante desse diagnóstico que o exame apresentou, desse laudo, o médico vai prescrever a droga que você fará uso durante determinado tempo para poder resolver essa questão. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que se for um tratamento contínuo e prolongado, a droga, durante um determinado tempo, ela fica com um efeito neutro. É onde vai acontecer a mudança de medicação ou o aumento de dosagem, porque vai estar sempre tratando o sintoma. Ponto. Quando nós falamos em medicina tradicional chinesa, em acupuntura, nós vamos estar tratando, normalmente, procurar entender e tratar o que causou o sintoma, o gatilho, que a gente chama de gatilho. Então, a gente vai no cerne da questão. Então, elas podem caminhar lado a lado. Uma pode ajudar no momento de crise, tirar a pessoa de dores agudas, e a outra pode ir mais diretamente no ponto onde tudo começou. Porque a acupuntura ela vai tratar você de dentro para fora. Nós vamos entrar no seu ser de forma integral. Fazer com que o seu ser volte a ser integral como ele sempre foi. Porque no momento da patologia, ele está num momento de desequilíbrio. Alguma coisa aconteceu que desencadeou essa patologia. Então, é através dessa identificação, dessa anamnese, que a gente vai poder tratar de forma assertiva, de forma correta. E assim a gente vai caminhando lado a lado. A homeopatia também tem um efeito fantástico. Então, a gente pode unir tudo. Né? Uhum. Você não é o fato de você estar fazendo acupuntura, você tem que abandonar o seu tratamento com a medicação. A medicina tradicional, né? De forma nenhuma. Pode caminhar lado a lado. Ao ponto de chegar a um determinado momento que você veja que não há mais necessidade da ingestão da droga. Aí a gente vai para a homeopatia, a gente fica só com a acupuntura, porque o corpo mesmo vai dando resposta do que está acontecendo. Da mesma forma que o corpo acusa que tem algo errado, exatamente, o seu corpo também ele vai trazer a resposta de quando você está bem. É o que eu estava conversando há pouco com o Patrick. O corpo, ele dá sinais. Né? O seu corpo, ele diz qual momento você está. E eu entendo muito isso em relação... Estava falando como cheguei até você, né? Uhum. E o meu corpo, ele dava sinais de que eu precisava, como te disse lá no início, eu já acordava cansada. Não é normal você acordar cansado. Né? Você tem a noite todinha aí de repouso, o teu corpo está repousando, a tua mente está repousando e você acorda cansado. Então, tem muito disso, né, José? De você... E no primeiro contato que nós tivemos, você faz um negocinho bem bacana, que eu não sei as especificações, tá, gente? Mas do pulso, né? Pulso, Aí, como é que é? Explica pra gente como é a questão da pulsologia. Bom, como é um assunto muito rico, muito vasto, eu vou tentar aqui dar uma forma abrangente de como funciona. Certo. Quando a gente fala em acupuntura,
A gente está falando de um sistema energético que todo mundo é possuidor. Assim como o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema ósseo, o sistema visceral orgânico, todos nós somos compostos por um sistema energético muito lindo e muito perfeito. Perfeito. Como funciona esse sistema energético? Ele é composto por pontos que são distribuídos pelo corpo, debruçado em canais de energia, que também são distribuídos pelo nosso corpo. Algumas literaturas fazem a contabilidade desses pontos. Se você fosse debruçar nos clássicos antigos da medicina chinesa, alguns relatam que são cerca de 365 pontos de acupuntura espalhados pelo corpo. De acordo com os dias. Então é tudo interligado. Um universo muito grande. Uhum. Esses pontos estão debruçados sobre canais de energia. A gente vai trabalhar sobre 12 canais, que são os principais. Então, veja, 365 para 12. Um ponto para cada dia do ano, um canal para cada mês do ano. Então, aí você já começa a entender que não é uma coisa que foi feita não é à toa. Então, você tem que, para poder trabalhar em cima desse universo, a gente tem que ter um direcionamento, uma assertividade. Não é como você levar o carro para a oficina e o mecânico ficar tentando achar o defeito. Então, através dessa anamnese é que a gente vai poder trabalhar de forma assertiva. E o que é que essa acupuntura faz, então? Trata, então? As mais diversas questões. As mais diversas. Você citar aqui, eu posso lhe afirmar que a acupuntura contribui sobremaneira de forma muito grandiosa. E explica para a gente em quê? Por exemplo, estresse, ansiedade. Saiu uma matéria recente dizendo que o brasileiro está cada vez mais ansioso, né? Então, para quem sofre com ansiedade, com estresse excessivo, ajuda? Quais são as outras áreas que ajudaria a acupuntura? Pronto. Com a acupuntura, nós podemos tratar sintomas ou causas ou patologias de ordem muscular. Vamos começar mais superficialmente. Tá. De pele, problemas de pele, problema muscular, problema ósseo, problema articular. Veja que está aprofundando, né? Problema visceral, problema orgânico e problemas, os mais profundos, que são os emocionais. Acredito que tudo vem da emoção, né? Está tudo interligado. Tudo interligado. Quando você, no início da nossa conversa, que você mencionou que o corpo dá sinais, na verdade, Jordana, o corpo fala conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro o corpo está nos dando sinais de como nós estamos, as reações que nós temos. Então, algumas pessoas ainda duvidam que uma informação ou um momento estressivo possa ocasionar um desgaste orgânico, ósseo, visceral. Vamos dar um exemplo. Uma coisa bem prática. Vamos imaginar, Jordana, agora um limão bem gostoso, bem grande. Aquele limão mesmo que você faz um suco bem legal. Vamos partir esse limão. Tá? Você está com o limão na mão. Parte o limão. Agora você vai imaginar que você está espremendo esse limão na boca e está bebendo o suco. Deus é mais. O que foi que aconteceu, Jordana, com a sua boca? Aumentou a salivação? Então, é um exemplo simples. Uma informação que chegou, o seu cérebro entendeu como verdade e teve uma reação fisiológica. Então, é assim que acontece com os momentos estressivos. Tá? Você pode estar passando por um momento estressivo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, seja lá onde for. Aí a gente já vai entrar aí nos fatores patogênicos, são as causas. José, quer dizer que tudo vem dessas informações? Pode ser. Porque assim, quando a pessoa chega para mim no consultório, que o problema é dor, ela tem dores pelo corpo, como na região cervical, ou na região lombar, ou no joelho, enfim, qualquer dor. Então, nós vamos investigar o porquê dessa dor. Eu pergunto ao paciente, algo justifica a sua dor? Levou pancada? Não. Dormiu de mau jeito? Não. Pegou peso? Não. Então, por que foi que essa dor surgiu? De onde essa dor surgiu? Aí nós vamos investigando, nós vamos para as questões emocionais. Um exemplo básico e simples,
que ele está dentro de mais ou menos 70%, 80% dos atendimentos que eu faço. São dores na coluna, dores na região cervical, dores na região torácica, dores na região lombar, então por aí vai. Então, pegando o exemplo da cervical, da região cervical, normalmente pessoas que sentem muito desconforto nessa região cervical e que não tem nada que acuse essa dor, como eu falei anteriormente, ela me dá uma demonstração, me dá um sinal de que é aquela pessoa, primeiro, que carrega o mundo nas costas. É a pessoa extremamente responsável, que resolve tudo dela, dos outros, da família, enfim. É aquela pessoa que acumula atividades, né? Que está falando com você aqui, mas está no celular, isso lembra alguém? não consegue, né? Se concentrar. Tá ali, assim, é a mente muito ativa. Então, muita responsabilidade. Isso vai ocasionar, esse excesso de informação, nesse nível de responsabilidade, vai ocasionar um travamento muscular, que vai acusar aqui na região cervical. Pronto. Então, já sei que é uma pessoa que tem muita coisa para resolver e pouco tempo para fazer isso. E muita gente depende dela. Então, ela se sente responsável por carregar o mundo nas costas. Certamente vai chegar um momento que a sua cervical vai travar. Aí desce para o trapézio, desce para os ombros, enfim. Vai espalhando pelo corpo. Assim que acontece. Então, precisam de 3 etapas para isso acontecer. Primeiro, a informação que chegou. Chegou a informação na Jordana, seja o que for. Estresse, preocupação, aborrecimento, frustração, raiva, não sei, chegou. O seu cérebro recebeu a informação e entendeu aquela mensagem. Se você tiver com a sua imunidade energética equilibrada, tranquilo. É como o seu celular identificar que um vírus. Você aciona um antivírus, o celular vai lá, dá conta do recado, bota para a lixeira e vida que segue. Mas, se você não tiver emocionalmente equilibrada, não tiver com a sua energia em dias, aí vamos para a segunda etapa. Chegou a informação, você captou aquela informação. O cérebro não vai entender o que fazer com aquilo, ou não tem uma solução imediata para aquilo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar para baixo e vai ver um corpo, um universo à disposição dele para dividir aquela informação. Então, a mensagem é espalhada pelo corpo. É quando aquela primeira informação que chegou somatiza. É a hora que o corpo fala. Ele diz assim, Jordana, dá uma paradinha aí que o negócio não está muito legal, não. Aí você vai sentir as dores. Pode ser a dor. Toda dor é uma resposta do corpo, é uma resposta interna já de algum tempo, né? De alguma coisa. Que pode ser um fator patogênico isolado ou uma série de questões. Dormiu de mau jeito, levou pancada, mas não é só aquilo. Né? Tem toda essa questão emocional também. Nós não temos noção, Jordana, do que essas emoções que nós guardamos dentro de nós, essas questões mal resolvidas, são capazes de fazer através de reflexos danosos no nosso corpo. É muito complicado. Eu acho que até não sei se chega a gente a comentar sobre isso, até porque ainda é uma questão que muitos estudos são estudos bem iniciais, ou então a gente não discute muito aqui no Brasil. Mas, por exemplo, doenças como o câncer geralmente estão ligadas a uma questão, vamos dizer, emocional, né? Em muitos casos. Né, José? Casos. Normalmente, essa patologia, se nós formos pegar o perfil de pessoas que sofrem com o câncer, são pessoas que retêm muita mágoa, muito rancor, frustração, não souberam lidar com aquelas frustrações. Um exemplo simples, você vai e começa a sentir queimação no estômago. E essa queimação vira um refluxo, que vai te levar a procurar um médico e você vai fazer um exame, uma endoscopia. Perceba que no laudo do médico vai sair, se for o caso de gastrite, vai sair gastrite de origem nervosa. O próprio laudo já reconhece que algo mexeu no seu sistema nervoso que ocasionou aquela patologia. Aí você vai entrar com a medicação, com os tratamentos integrativos,
né? Porque até pouco tempo a acupuntura era considerada como uma alternativa. Hoje ela é integrativa. É importante salientar isso. Qual é essa diferença, José? A alternativa fica uma coisa muito solta. Tentei tudo, não deu certo, eu vou ali para ver se funciona. No alternativo. É uma alternativa, é uma coisa mais. Né? Hoje você tem comprovações científicas da eficácia da acupuntura. Então, ela é integrativa, ela faz parte do sistema de saúde, ao ponto de alguns planos de saúde hoje disponibilizarem o atendimento com acupunturistas. Então, hoje no consultório eu recebo pessoas com indicação médica. O médico me mandou eu te procurar. Então, há um reconhecimento dessa integração, porque tudo é saúde. E a tendência é que essa visão fique mais profunda, que haja esse respeito e esse reconhecimento do que a acupuntura é capaz de fazer para o bem-estar da saúde da população. Certo. José, a gente estava falando aqui em relação à acupuntura, mas acredito que existem vários outros tratamentos, né? Até você é especialista em alguns outros. Quais são esses tratamentos e o que é indicado, por exemplo, para cada pessoa? Você, nessa anamnese que você faz, você consegue enxergar qual é o melhor procedimento para cada paciente, não é isso? Sim, sim. Assim, da forma que eu aprendi na minha especialização, né, com os meus mestres, nós vimos que não tem como você fazer um bom tratamento ou desempenhar um bom tratamento com alguém sem conhecer a causa do que está acontecendo. Então, a anamnese é fundamental para você entender. Não é você chegar no consultório para mim e dizer, José, eu estou com dor no ombro. Eu encher seu ombro de agulha para tirar sua dor. Até funciona, que é uma acupuntura localizada, que a gente chama de pontos gatilhos, ou pontos Ashi. O que é isso? Você vai apertando no corpo do paciente, Ashi de achou mesmo, Ashi de achei. Você vai apalpando o paciente, o corpo do paciente, perdão, e você encontra um ponto dolorido. Funciona a agulha. Então, é uma forma de fazer. Vai tirar a sua dor? Vai. Mas a tendência é que aquela dor volte. Porque como eu faço uma analgesia momentânea, mas depois, como a causa continua lá, a dor vai voltar. Certo? Então, às vezes, para tirar a sua dor no ombro, eu posso usar um pontinho na ponta do seu dedo indicador, aqui do lado do polegar, para tirar a sua dor no ombro. Eu vou dar um exemplo. É o IG1, primeiro ponto do canal do intestino grosso, aqui no cantinho da unha, bem aqui. Então, eu posso fazer uma pressão aqui nesse cantinho para tirar uma dor lá em cima. Como é que funciona isso? Porque o canal de energia que começa aqui, ele faz esse percurso pelo braço e vai terminar aqui, do lado do nariz. Só nesse canal energético são 20 pontos, dentro daquele universo de 365. Então, perceba, existem muitas possibilidades de tratamento. Então, quando eu faço a punção com a agulha em determinado ponto, eu estou dizendo aquele pontinho ali, faça o seu trabalho. E ele não faz uma coisa só isolada. Porque é um universo, muito, muito vasto. A gente pode passar o dia aqui falando sobre a acupuntura e as possibilidades de tratamento. Então, dentro desse universo, eu posso fazer uma combinação inteligente, o que a gente chama de protocolos inteligentes. O simples é menos é mais. Menos é mais. Não é porque você tem 365 pontos de acupuntura espalhados pelo corpo que eu vou colocar... 365 agulhas. Menos. Mais eficiente e inteligente. 10, 8, 6, não sei. Depende de como você se apresente para mim. Então, aquilo vai promover a melhora da sua dor, o sintoma. Pegar o exemplo da articulação. O que é que a articulação significa no nosso corpo? Mobilidade, permissão. Perceba, eu não faço nada se as minhas articulações não permitirem. Movimento simples. Vou pegar o celular para olhar. Se eu não utilizasse aqui agora a articulação do meu punho, do meu ombro, do meu cotovelo, eu não conseguiria. Eu seria um robô. Movimentos mecânicos. Então, quando você se apresenta para mim com dor no ombro ou alguma disfunção no ombro, que nada justificou aquilo, pode ser
que você esteja passando por um momento estressivo, que está sendo oprimida a não realizar alguma coisa que você deseje muito. Jordana quer fazer um curso, uma viagem, alguma coisa assim. Então, ela está sendo impedida ou impossibilitada de fazer aquilo. Então, se aquele momento estressivo for acumulando, aquela energia for ficando mais densa, vai travar a sua articulação. É impedimento. Ponto. Então, a gente vai tratar, quando eu coloco o pontinho, trato o orgânico, trato o muscular, trato o visceral e trato o emocional também. É o reequilíbrio da energia, né, que a gente tanto fala. Sim, sim, sim. E essa questão, você falou que é um tratamento inteligente, ok. Mas como é que funciona esse tratamento inteligente? Seria a acupuntura com o que mais? Quais são as outras alternativas para esse tratamento inteligente? Pronto. Quando eu falo em tratamento, a acupuntura por si só, ela já tem uma eficácia fantástica. Quando eu falo em inteligência, eu falo da comunicação dos pontos entre si. Vamos substituir a inteligência por eficácia. Certo. Eficácia da ligação dos pontos entre si. É como funciona. Então, eu abro esse protocolo. Um protocolo que eu uso para você, você pode ter uma resposta, e outra pessoa com a mesma patologia pode ter uma resposta mais lenta. Porque, perceba, o sistema energético é o mesmo. Quando eu olho para o seu corpo, eu sei exatamente onde os canais estão passando, onde a maioria dos pontos já estão localizados. Mas cada pessoa tem uma resposta. A nível de Assim como o tratamento tradicional, né, da medicina tradicional, existe também na medicina chinesa, né? Porque às vezes um tratamento que você toma, uma pessoa pode tomar 10 comprimidos e ficar ok, e a outra ter que tomar, tipo, sei lá, fazer um tratamento maior, mais extenso, né? Exatamente. Porque quando a gente faz o tratamento através da acupuntura, perceba, nós vamos fazer o que é que significa acupuntura? Acu, agulha, puntura, ponto. Então é punturar o ponto. Acupuntura, agulha e ponto. Certo? A partir desse princípio é que eu vou saber identificar através da anamnese visual com o paciente. Vou querer saber como funciona, como é a sua rotina, como é... Você percebeu no dia que nós fizemos a sua avaliação que as perguntinhas que eu faço no consultório são diferentes, né? De um tratamento. Então, não é você chegar para mim com uma determinada patologia e dizer assim, José, eu estou sentindo isso e isso, eu baixar a cabeça aqui e prescrever uma medicação para você. Você percebeu que quando você entrou no consultório e sentou na minha frente, eu não tirei os olhos de você um minuto. Porque visual conta. A conversa conta. Toda e qualquer informação que você me passar, para mim, é extremamente relevante. Pode ser a que você considera mais tola, mas para mim pode ser a cereja do bolo. Eu digo, olha, está aqui o problema. Então, a gente faz toda aquelas questões, né? Eu até brinquei com você no início, né, da anamnese, eu abro o espaço para o paciente relatar as questões principais. É o que levou o paciente a procurar o tratamento, que eu chamo de muro das lamentações, né? Então, você abre ali o espaço para a pessoa, eu sinto... Aí a pessoa abre o coração e fala. Tudo bem. Aí eu vou na sequência, porque, segundo a medicina chinesa, está tudo interligado. As suas emoções estão ligadas com a sua alimentação, está ligado com a sua rotina, com o seu trabalho, está ligado com a sua essência. Porque a gente vai tratar, dentro desse universo de energia, a gente vai tratar, acredito que a grande maioria já tem ouvido falar no Yin e no Yang, que é o símbolo do taoísmo, né? Aquela bolinha onde tem um lado branquinho e o outro mais escuro, né? Que é o negro, o preto. Então, o que é isso? O que é esse Yin e Yang? Segundo os taoístas, é o que deu origem a tudo que é e a tudo que há. Simples assim. Essa mesa tem energia Yin e Yang. É uma energia mais condensada. Nós temos energia Yin e Yang. Então, tudo é energia. Características dessas energias, para as pessoas entenderem. Quem é o Yang? É o claro, é o quente, é o expansivo, é o dia. Quem é o Yin? É a noite, é o frio, é o pensativo. São inversões. Mas perceba que são energias que todo mundo tem.
Todo mundo tem. Mas você pode ter a sua característica. A mesma literatura dos clássicos chineses antigos nos relatam que existe uma tendência para que nós, homens, sejamos yang e as mulheres sejam yin. Mas eu conheço na minha rotina mulheres extremamente yang e homens extremamente yins. Uhum. Então, é uma característica, você tem a sua característica. Então, eu faço uma analogia para ficar mais claro. Quem é o yang, então, a pessoa yang? É a pessoa expansiva, que fala alto, que acha gargalhada alto, é o forrozeiro, é o cara que chega, todo mundo percebe. Esse é o yang. Quem é o yin? É o observador, é o que fala baixo, é o que pensa antes de falar. O yang age antes de pensar. Então, veja que são polaridades bem diversas, mas que fazem parte do nosso universo, do nosso corpo, da nossa característica. Mas, de repente, você, Jordana, pode estar numa inversão. É a Jordana yang, que gosta de estar em festa, que gosta de estar com os amigos em barzinho e tudo, que está naquele momento que quer ficar em casa, vendo Netflix, comendo pipoca, maratonando séries. Os amigos vão todos perceber que tem alguma coisa errada com a Jordana. A Jordana está doente, que ela não é de ficar em casa vendo filme. Então, você está numa inversão de polaridade. Você está yin, mas não é a sua essência. Então, a proposta da acupuntura exatamente é essa, é trazer a sua essência de volta, fazer com que a Jordana seja a Jordana, independente de qualquer questão que se apresente. Certo. Então, e essa inversão de valores, como é que ela prejudica assim, o nosso dia a dia? Essa inversão de energia, na verdade, né? Pronto. Aí é através da somatização, né? Os fatores patogênicos, como os estresses, a preocupação, os aborrecimentos, a raiva, trabalho, preocupação no trabalho, as frustrações. Essas questões é que dão essa mexida na gente, como a gente conversou inicialmente. Quando você está energeticamente imune, você sabe lidar com essas situações. Mas você pode estar num momento de fragilidade. Então, a sua defesa energética está em baixa. Então, você fica mais suscetível a esses ataques, que a gente chama de ataque patogênico, ataques externos. Entendeu? Então, se você juntar todos esses fatores que nós já conversamos aqui, certamente vai ocasionar alguma patologia, que pode eclodir de ordem muscular, física, visceral, orgânica, mental, síndrome do pânico. Porque é assim, Jordana, emoção todo mundo sente. E é normal, nós somos humanos. Alegria, tristeza, raiva, medo, preocupação. Todo mundo tem que sentir isso. E são até boas conselheiras. O que é que, na nossa visão, a gente que trabalha com acupuntura, a gente identifica quando essas emoções estão desequilibradas? Quando o medo te congela, te impede de realizar as suas atividades simples do dia a dia. É o medo que virou síndrome do pânico. Não consigo nem sair de casa. Então tá ruim. A disfunção chegou. Então a gente vai tratar isso. A alegria, ela pode ser considerada normal. Mas a pessoa que ri por tudo o tempo inteiro, que às vezes você vê que aquela alegria é forçada, ela também está desequilibrada. Ela está com excesso. Já a pessoa apática, sem força, que acorda cansada, dorme 10 horas, mas acorda cansada, com fadiga mental, com fadiga física, está insuficiente. Então, perceba, a emoção está aí, mas ela vem e é passageira, mas ela está sempre te alimentando. A partir do momento que ela se demonstra ou se apresenta de forma desequilibrada, aí já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Aí é onde a gente entra. E você falou aí de onde a gente entra, eu vou pegar isso como um gancho. Como é a sessão, como é que funciona? Eu sei, porque agora eu sou adepta. Mas como é a sessão? Quanto tempo funciona? O que precisa para uma pessoa, por exemplo? José, me identifiquei aqui, quero fazer um tratamento com acupuntura. Como é que é? Qual o procedimento? O primeiro passo é você procurar um terapeuta habilitado, né, de sua confiança. Porque assim, eu já atendi muita gente
que veio de outros ambientes e ao final do tratamento diz assim, é tão diferente, né, a forma como você... Então, é a forma como eu aprendi. Eu sou formado por uma escola muito tradicional, acredito, a primeira escola, né, no Brasil, a Associação Brasileira de Acupuntura, com mais de 65 anos. Então, eu aprendi na minha formação que não tem como você fazer um tratamento, tratar o ser sem identificar o ser. Você, para mim, não é um objeto. Você é um ser. Então, eu sei que quando a pessoa me procura, ela não está bem. A pessoa não vai procurar a acupuntura porque ela está bem. Ela está sofrendo. Então, você tem que ter acolhimento, empatia, entendimento, tranquilidade, não querer abraçar o mundo com as pernas, na primeira sessão, querer resolver tudo que se apresenta em você, que não vai funcionar, não vai funcionar. E durante o tratamento, a gente vai tendo a confiança, cria o vínculo terapeuta-paciente, ao ponto de, nas sessões seguintes, você já me relatar outras coisas, e eu vou entendendo melhor como está funcionando, você vai me dando sempre respostas, e a gente chega num denominador comum. Mas sem essa anamnese, da forma que eu aprendi, no meu atendimento, na minha rotina, eu vejo que é muito difícil você ter êxito se você não tiver esse comprometimento de identificação. Então, é a primeira coisa, fato, é sentar e conversar, entender. Então, na primeira sessão, normalmente, ela é um pouco mais demorada, exatamente porque precisa ter essa conversa. A gente vai conversar, tá? Eu vou entender, né? E a gente vai, no final dessa avaliação, eu já vou fazer a primeira aplicação e a gente vai determinar o seu tratamento. Planejar o seu tratamento. A Jordana precisa de 10 sessões, de 15, então. Então, normalmente, uma sessão por semana é o suficiente. José, a acupuntura pode ser feita todo dia? Pode. Nada impede. Por isso que eu preciso identificar na avaliação. Se o seu caso exige apenas uma sessão por semana, tranquilo, fazemos uma sessão por semana. Depois da sessão, você vai para casa, é um tratamento contínuo. A gente coloca, como eu coloquei na sua orelha, né? Uns pontinhos referente ao tratamento que você fez e você leva a medicação para casa. O estímulo vai com você para casa. Por que na orelha? Aqui já uma coisa vai puxando a outra, né? Porque para nós estudantes da medicina chinesa, né, a orelha é um dos microsistemas mais eficazes que existe no corpo. Como assim um microsistema? Quando eu olho para a sua orelha, eu vejo tudo, inclusive uma orelha. Então é assim, segundo os chineses, né, o sistema auricular, o pavilhão auricular, é um feto, um bebezinho assim, ó, de cabeça para baixo. Então, quando eu olho para a sua orelha, eu vejo membros, articulações, eu vejo órgãos, eu vejo vísceras, eu vejo tudo. Então, só utilizando o seu sistema auricular, eu posso tratar a sua ansiedade, eu posso retirar a sua dor na coluna, posso tratar a sua constipação, 3, 4 dias sem conseguir fazer as suas necessidades, só na orelha. Então, assim como a orelha, a gente tem a mão, a gente tem a cabeça, que é a craniopuntura. Então, veja como é o universo. Então, cada pessoa tem uma resposta mais eficaz. Eu tenho uma paciente que adora a auriculoterapia. Eu faço a sistêmica, a acupuntura sistêmica, que são agulhas pelo corpo, e pode ser a auriculoterapia. Pode ser os dois juntos na mesma sessão? Nada impede, tranquilo, pode ser feito também. Mas é interessante que a resposta da auricular dela é fantástica. Ela chega com a questão, eu faço a auriculoterapia, na mesma hora ela sente os benefícios. Tem uns relatos bem interessantes, sabe, de consultório. Se for questão de dor, você chegou com alguma dor, né? Você deita na maca com dor, eu pergunto o nível de dor que se apresenta naquele momento, de 0 a 10. Você vai me dar uma notinha, eu estou com a dor nível 9, nível 8, não sei. Quando você levanta da maca, eu pergunto novamente como é que está a sua dor. Normalmente zerou. A pessoa fica até assim, como é que pode? Né? Eu estou com a dor no joelho, na coluna, ele bota estímulos na minha orelha e a dor no meu joelho passa. Porque o sistema auricular, ele é extremamente inervado e ele está diretamente ligado ao cérebro. Hoje existe uma técnica chamada auriculoterapia neurofuncional.
cientificamente comprovada a eficácia disso. Você fazer estímulos na orelha, a mensagem vai para o cérebro e vai para o ponto da necessidade. É como acender a luz. Acender o interruptor, a luz acende. Simples assim, é energia. Estão conectados, né? É energia. Então, quando eu coloco os pontinhos no final, que você vai para casa, que eu ensino você a fazer aquele estímulo diário, é como você está estimulando, está fazendo uma medicação, tomando um remedinho. Então, é bem interessante. Muito bacana. E eficaz. Isso, não tem como... isso é verdade. José, mas existe um outro assunto que eu queria debater aqui com você em relação à ventosoterapia, que também a gente conhece, né? É bastante conhecido, mas a gente pode aprofundar nesse assunto também, né? Como é que é a ventosa, para que ela funciona? Tem as mesmas funções da acupuntura, por exemplo? Como é que é? Pronto. Na questão da ventosa, ela pode ser feita como estímulo de liberação miofacial, que a grande maioria faz. O pessoal de academia gosta muito, né? Tá com a musculatura travada, tá todo cheio de aqueles nódulozinhos que são as contraturas. Então, você vai lá, faz a varredura com a ventosa, ou a aplicação localizada, e a dor vai sumir. É uma das utilizações da ventosa. Você cria um vácuo, quando você faz a sucção com o copinho, você cria um vácuo que faz a liberação dos vasos, que faz aquele alívio imediato. É imediato. Você puxou ali a ventosa, a pessoa já sente o alívio. Isso é feito por fisioterapeutas, por educadores físicos, enfim. Que também é uma das minhas formações, né? Educador físico, né? Você falou. Né? Entrei por essa área, mas me apaixonei pela acupuntura, então enveredei para esse lado. Já na visão da medicina chinesa, a ventosa ela tem outras vertentes. Eu posso fazer um reequilíbrio da sua energia, tratar a sua enxaqueca, tratar constipação com a ventosa. Então, eu vou fazer a aplicação em locais específicos, porque nosso corpo todo é um grande mapa, é um mapa mundi. Então, nas suas costas eu consigo identificar energeticamente que nível você está em relação ao seu intestino grosso, ao seu pulmão, ao seu coração, com a aplicação da ventosa. Isso a nível energético, sempre a nível energético. Quando você faz a aplicação da ventosa, que você faz a retirada, a coloração que fica na ventosa é um indicativo, se fica muito escuro, se fica muito claro, se a pessoa sente dor, se não sente. Então, a ventosa pode ser utilizada de forma bem mais profunda e abrangente do que simplesmente uma liberação miofacial da musculatura. E eu vi que você também faz uma coisa que eu acho muito interessante. E eu queria que a gente tocasse nesse ponto também, porque o que me chamou a atenção, José? Quando eu vi pelo perfil de uma amiga, eu disse, poxa, é em Fortaleza? Eu tinha certeza que era em Fortaleza. Porque eu não tinha costume de ver aqui no Maracanã. Então, assim, a gente que mora aqui, é importante a gente ficar sabendo que existe esse tipo de tratamento, esses profissionais que fazem esse tipo de tratamento. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da hipnose regressiva. Tá. Como é que funciona? Porque eu acredito que tem muita gente também que tem essa curiosidade, né? E eu vi, não é uma coisa muito comum da gente ver um profissional de hipnose regressiva, né? Como é que funciona? Pronto. A hipnoterapia funciona da seguinte forma. Muita gente, às vezes, pergunta e procura que quando se fala em hipnose e fala em regressividade, a pessoa associa logo assim, eu quero saber quem eu fui em outra vida. Existem terapeutas que se propõem a essa técnica de fazer com que a pessoa regrida ao ponto de se identificar com existências anteriores, o que não é o meu caso. A hipnoterapia que eu faço é para resolver questões da sua atual existência. A Jordana hoje, você hoje. Então, a hipnoterapia pode ser feita para resolver questões como síndrome do pânico, medo de ambientes escuros, medo de aranha, fobias em geral, pessoas com gagueira, alguma questão emocional que impede você de caminhar normalmente. De ser pleno, né? Isso. Como funciona a hipnoterapia? Foi interessante porque quando eu fiz a formação,
Eu mesmo desmistifiquei muita coisa. Né? Porque você vê, às vezes, aquela hipnoterapia de auditório, né? E de filme, né? Eu acho que a gente tem muito essa sensação de só ver no filme. Pronto. E eu acho que deve ser totalmente diferente. Nunca fiz, mas deve ser totalmente diferente, né? É porque, assim, o que é hipnose? Qual é a proposta da hipnose? É o foco. Estamos hipnotizados nós dois aqui agora. Porque nós estamos com foco na nossa conversa. Isso é uma forma de hipnose. Quando você senta para ver uma série na Netflix, você está hipnotizado. O foco está totalmente no que você está fazendo ali, está assistindo. Então, a hipnose, a proposta da hipnose como tratamento, como terapêutica, é exatamente isso. Fazer com que o paciente mantenha o foco para resolver determinada questão. Aí, mais uma vez, precisamos fazer uma anamnese, precisamos ter uma conversa, precisamos entender. Cria-se um vínculo muito mais de confiança entre terapeuta e paciente. Elegida a questão, a gente vai fazer através da hipnose. O que é a hipnose? O terapeuta, de forma consciente, vai fazer com que o paciente, ele mesmo, seja conduzido a determinado momento onde aquilo desencadeou o gatilho que gerou a patologia. Entendi. Entendeu? Mas você em nenhum momento fica inconsciente. Nenhum momento. Ah, tá. Então não é exatamente, ó, como nos filmes, né? A pessoa diz, o que foi que aconteceu comigo? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a Jordana entre em contato com o seu inconsciente, com a nossa consciência mais profunda. Normalmente, a gente utiliza muito ainda a nossa consciência animal, né? Vamos dizer assim, vamos chamar assim, que fica na região occipital aqui. É a reptiliana. O que essa consciência nos manda fazer normalmente? O que é que o animal faz quando ele se sente acuado? Ou ele ataca ou ele foge. É o instinto. A segunda consciência é a consciência emocional, que fica mais localizada nas laterais. Suas reações emocionais. E a consciência que a gente ainda, infelizmente, menos utiliza é a consciência cerebral, que é a parte superior do cérebro. Então, normalmente, as nossas emoções, nossos traumas, as nossas questões estão retidas aqui. Então, tem uma questão que é como se ficasse guardado. Arquivado. E no momento de crise, você tem acesso àquilo. Mas não consegue identificar que é aquilo. Porque você não lembra? Não lembra. Ou você não quer lembrar, porque te provoca dor, te causa desconforto. Quem é que vai querer lembrar de alguma coisa que causa dor ou resolver? Os pensamentos também têm um poder muito grande sobre nós. A nossa reação em relação aos pensamentos. Às vezes a gente dá força aos pensamentos. Então, um exemplo, quando você, Jordana, tem um pensamento negativo ou um pensamento ruim e fica lutando para aquele pensamento não entrar na cabeça dela. Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. O que é que você está fazendo? Você está dando força para o pensamento. Que você foca e expande, né? Exatamente. É você segurando uma porta, e tem uma pessoa do outro lado de 200 quilos empurrando a porta. Você quer impedir que a pessoa entre. Você tem quantos quilos? Qual é o seu peso hoje? 65. Perguntas que mulheres devem dar de peso, né? Mulher não gosta muito de responder. Brincadeira. Então, imagine que um cara de 200 quilos está do lado da porta empurrando e você com 65 quer impedir que ele entre. É humanamente impossível, né? E como ele está fazendo força para entrar, ele vai entrar com mais raiva, porque ele estava sendo impedido. Ele entra e se instala. Pronto. Aí, para tratar, vai ser mais complicado. Aí, então, eu tenho que pensar no que é ruim. Não é pensar, é substituir. Uma frase que está muito, uma palavra que está muito em alta hoje, né, a questão da ressignificação, né? Empatia, ressignificação. Hoje, você, nos posts, você vê a pessoa falando em empatia, em ressignificação, essas coisas.
Então, quando você aceita que tem alguma coisa diferente acontecendo, alguma coisa não muito legal, é você acolher aquilo e substituir. Não é brigar para que não entre. Então, pensou em algo negativo? Substitua por algo positivo. Você abre a porta, o pensamento entra, mas ao mesmo tempo você abre uma outra porta, uma janela e ele vai embora. E o que é bom fica. Então, não é você ir contra. Uma coisa é você ir contra. Bota a mão aqui. Empurra a minha mão. Estamos gerando atrito, não é? Uhum. Você está indo contra mim, eu estou indo contra você. Aí você empurra a minha mão. Eu te acolho, ó. A sua reação já foi outra. Eu te acolhi. Então, é entender. Então, quando a gente passa a entender que esse movimento de substituição é importante, a gente vê como que as coisas começam a fluir. Aí a gente volta à fluidez. O que é fluidez? Energia. A gente vai sempre voltar para a energia. Falando de hipnoterapia, falando de ventosa, seja que técnica for, a gente sempre vai voltar para a fluidez, que nada mais é do que a nossa energia, que é constante movimento. Não para, não para. José, a gente está falando aqui em energia. Eu queria pensar nas pessoas que estão em casa, levando para essa questão da ansiedade, do estresse diário. E eu queria aproveitar esse teu momento aqui para que você ensinasse as pessoas ou deixasse algum recado que pudesse motivar essas pessoas para ajudar no dia a dia mesmo. Ações simples que elas podem fazer para que ajude elas no dia a dia a controlar essa ansiedade, a controlar uma emoção, uma raiva ou uma alegria muito exponencial. Enfim, ajudar a pessoa no dia a dia mesmo. Quais são essas ações simples? São movimentos que você pode fazer que vão te conectar ou te reconectar. Às vezes, quando a pessoa está em um determinado momento assim de isolamento, esse isolamento já está, o próprio termo já está dizendo, esse isolamento é você pegar um fio que passa energia por ele está desencapado e você isolou com aquela fita. Uhum. Então, você isolou a energia. Então, a primeira coisa é sair do isolamento. Entenda. Somos seres sociáveis, a gente precisa dessa interação, dessa comunicação, né? Desse contato. Atividade física, seja ela qual for, de preferência ao ar livre. Uma simples caminhada já faz com que você melhore. Pedalar, correr, andar na areia, pisar com os pés na areia da praia, pisar na grama, fazer esse contato, porque a gente fala de energia, mas é o prana, o que for, o nome que você der, existe, essa energia existe. Então, primeiro ponto, entender que você precisa de se movimentar, já que você é energia, você não pode ficar estagnado, porque as patologias se dão por estagnação, por excesso ou por insuficiência, ou exagero, ou passividade demais. Entende? Então tem que ter equilíbrio. Atividade física, uma boa leitura, evitar informações pesadas, negativas, a alimentação. A alimentação é fundamental. A acupuntura ela vai muito além de simplesmente o tratamento com agulhas. Eu costumo dizer para meus pacientes que é um estilo de vida. Porque você me procura porque está com determinada patologia ou com determinada questão. Nós vamos tratar, você vai ficar bem. Mas precisa de uma mudança de atitude sua, de coragem. O reequilíbrio energético vai te dar coragem para mudar de atitude. Porque se você continuar naquele ciclo energético vicioso, mesmo depois do tratamento, lá na frente você vai voltar a adoecer. Aí você vai dizer, a acupuntura não presta. Mas porque você se conduziu novamente para aquele lugar. Então não pode ser. É uma mudança de postura. O que foi que fez a Jordana chegar naquele momento tão crítico? Ela vai reconhecer. A Jordana quer voltar para lá ou não? Aí a Jordana que vai escolher. Eu vou estar lá de novo para te atender. Até o dia você entender que a cura passa por você. Independente de terapeuta.
Nós auxiliamos, mas a cura está dentro de você. Quando a gente faz a punção ou faz a pressão, não tem nada do que a gente está usando. A gente vai só organizar ou reorganizar o que está bagunçado, porque a cura está aí dentro. Então a gente vai fazer só com que aquilo volte a ser o que era, entende? Se você decidir a continuar com o mesmo movimento negativo que você vinha fazendo, certamente você vai voltar para aquele mesmo lugar de patologia. Então, entenda, é mudança de atitude também. Então, a acupuntura não é só agulha, é conversa, é acolhimento, é dietoterapia, aromaterapia, é reequilíbrio dos chakras. E essa leveza vai te conduzir para lugares melhores. Então, a proposta é essa. A grande proposta da acupuntura, sabe qual é, Jordana? Não é nem de curar, é de prevenir. Prevenção. Quer dizer que eu tenho que fazer acupuntura mesmo sem sentir nada? Seria muito bom. Porque você estaria sempre com a sua imunidade energética em dias. Então, se alguma coisa chega para te derrubar, ela vai no máximo ali te dar uma rasteira. Você não cai. É como o capoeirista, né? Dizem que o capoeirista nunca cai. Ele escorrega por ali, levanta e vai embora. Então é assim, a grande proposta é essa. Então quer dizer, José, quando eu receber alta, eu vou continuar fazendo. O ideal, quando você conclua o tratamento, José, estou bem, estou tranquilo, dá para seguir em frente. A gente faça uma sessão a cada 15 dias, você me procura uma vez por mês, porque aí a gente vai manter o seu nível de equilíbrio energético para você seguir. Que é diferente de você estar ali em uma janela de um mês do que uma janela de um ano, né? Porque normalmente assim, quando os pacientes chegam, eles chegam em fase aguda. O negócio, o bicho está pegando mesmo, o negócio tá brabo. Então, para resolver essa questão aguda, ou pode ser até crônica, uma coisa que já vem se arrastando por muito tempo, a gente precisa, aí fica uma ressalva que eu faço importante. Quando você iniciar o tratamento, você ter assiduidade e concluir o tratamento. O que acontece na maioria das vezes é o paciente inicia o tratamento. Aí quando chega lá para a 5ª sessão, ele apresenta uma melhora substancial. Estou bem. Aí começa, hoje não dá para ir e tal. Aí acha que a gente quer que ele vá porque ele vai estar pagando pela sessão. Mas não, a gente precisa concluir o tratamento. Mas eu deixo ele à vontade. Tá? O interessante é concluir. Porque se ele chegar na metade do tratamento e desistir, eu guardo a fichinha dele ali. Porque eu sei que logo, logo ele vai voltar. Aí a gente vai ter que começar do zero de novo. Então, concluir o tratamento, a gente senta de novo, faz uma reavaliação. A Jordana que chegou para mim dia 15, vamos, por exemplo, a data de hoje. Chegou a Jordana no dia 15. Eu digo, Jordana, quem é a Jordana do dia 15 para a Jordana do dia 30? Aí você vai me dizer, José, está totalmente diferente. Jordana, uma sessão a cada 15 dias e a gente vai se encontrar. Uma sessão por mês. Eu tenho uma paciente que entendeu essa proposta. Ela é minha paciente há 5 anos. Então, independente de sentir alguma coisa ou não, ela sempre está fazendo a sessão. Porque ela entendeu a proposta. Então, a medicina chinesa, o tratamento que é feito, as propostas que são feitas através dessas terapias, é fazer com que o ser integral volte a ser integral. Bacana, José. Quero te agradecer por esse momento aqui. Eu que agradeço. Acredito que a gente esclareceu muitas dúvidas e deixou um recado bacana aí, de instruções do que fazer no dia a dia, até para a gente conseguir colocar a nossa energia em ordem também, né? O que eu gosto de fazer muito, eu ensino muito meus pacientes, porque assim, quando você fala em acupuntura, existem formas de tratamento. E a pressão, simplesmente apertar o ponto é uma delas. Pronto, faz assim mais em cima para ensinar as pessoas que estão em casa. Ali, né? Sua câmera ali. Eu gosto de ensinar para os meus pacientes. Então, já que a gente falou muito em emoção, né? Questões emocionais, eu vou dar a dica aqui de 2 pontos que podem te auxiliar sobremaneira a sair num momento de crise de ansiedade.
ou está com muita tristeza, muito medo, alguma emoção está desequilibrada. Então, você pode fazer uma pressão nesses pontos de 1 a 3 minutos. Simplesmente apertar o ponto. O primeiro deles é um ponto chamado CS7. É o 7º ponto do canal do coração e sexualidade. Esse canal energético, ele passa aqui na... Vou tirar o relógio que fica melhor de mostrar. Ele passa aqui na mão, no meio da mão, aqui no punho. Ó. Tranquilo, dá para ver, será? Estou aqui no meio, ó. Tá? Então, se você ver aqui na prega do punho, bem aqui no meio, entre os tendões, ele passa por aqui, esse canal de energia. Se você chegar aqui na prega do punho no meio, você vai encontrar o ponto de acupuntura, ele tem uma circunferência. Como você vai estar usando a sua digital, o polegar, não tem perigo de errar. Então, você vai apertar aqui, ó, CS7. Pronto. Você vai apertar e segurar aqui de 1 a 3 minutos. Ok? Ok. Pronto, apertou. Os canais de energia, Vou procurar o meu. eles são É simples. Veio na linha, ó, aí eu acho que você sente uma... Aqui na dobra do uma punho. montanha, né? Baixando, diminuindo. Outro detalhe importante, os pontos, eles são sempre em depressões. Exatamente, é uma depressão mesmo. O ponto nunca vai ser em cima do osso. Ele vai ser sempre em alguma cavidade, certo? Outro detalhe, já pegando o gancho, é o que a agulha entra, é de 3 a 5 milímetros, os pontos são bem superficiais, não precisa. Não é indolor. É tranquilo, tá? Então, apertou aqui. Como o canal energético é bilateral, você vai segurar aqui de 1 a 3 minutos e depois fazendo a outra mão. Mesma coisa, no mesmo cantinho. De 1 a 3 minutos. Segurou. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou combinar com outro pronto. Lembra da combinação inteligente que eu falei, que eu me referi? Já vou combinar com outro que vai ajudar mais ainda. Esse outro é o P10, é um canal energético do pulmão. Você saiu aqui da linha do punho, você vai subir aqui, tem um ossinho aqui que é o ossinho metacarpal. Você vem subindo aqui na linha do punho. Quando chegar aqui na metade do ossinho metacarpal, na margem do osso, esse é até um pouquinho dolorido, esse ponto. É o P10. Você vai apertar aqui, ó. Não é dolorido? Aqui, isso. Né? Então, apertou o P7, subiu, apertou o P10. Pronto. Segurou ali 3 minutinhos, do outro lado. Apertou o P7, subiu, apertou o P10. Pronto. A junção desses dois pontos já vai te dar acalmar. Estou ali muito irritado, estou ali, seja o que for, que a emoção desequilibrada estivesse se apresentando no momento. Com a pressão desses pontos, já vai dar uma acalmada. Aí você vai perceber. Isso eu posso fazer quantas vezes? Quantas vezes for preciso durante o dia. Não tem problema, não. Faça. Está em crise? Faz a pressão. A gente chama de acompressão. Então, pode ser feito através do estímulo da agulha, pode ser simplesmente apertando, pode ser com outros tipos de estímulos, como a moxa, que é a moxabustão, que é a moxoterapia, com laser, enfim, o que eu tiver disponível. Um outro ponto muito conhecido também é um ponto relacionado para dor de cabeça, que é o IG4, né? Que é o 4º ponto do canal do intestino grosso. Esse é um ponto mestre para toda e qualquer dor no corpo. Como é que eu faço para encontrar esse pontinho? Você vem aqui nessa entre o dedo indicador e o dedo polegar, aqui nesse espaçozinho. A forma mais fácil, você vai pegar essa dobrinha aqui, ó. Quando você encaixar aqui e dobrar, está em cima do ponto. A José estou com enxaqueca, com a dor de cabeça tão chata, tranquilo, ó. 3 minutinhos aqui, ó. Aperta de um lado, aperta do outro, que já vai diminuir a sua dor de cabeça. Claro que são paliativos. São para tirar você de um momento de crise. O ideal é que você procure... Aí eu quero deixar de novo claro, né? Procure um terapeuta devidamente habilitado, né? Para poder entender as suas questões e poder ajudar, tratar.
Muito, 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 muito obrigada Eu que agradeço. pelos seus esclarecimentos, por nos ajudar. Sim. Olha aí, quem está com uma dorzinha, pronto, só segue essa dica do José, que com certeza está com um sentimento desorganizado ali, com alguma espécie de sensação desorganizada, também segue essas dicas que com certeza vai ajudar muito, José. Muito obrigada. Estou à disposição.